Está na mão, sim ou não? Hebreus 9, verso 11. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bode e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Glória a Deus, aleluia. Verso 13. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso ele, Jesus, é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos daqui edificados, exortados, consolados, animados, crendo no Senhor de todo o nosso coração, temendo o nome dele cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Maravilha, amados. Nós estamos falando sobre a grandeza de Jesus, amém? E a gente ainda não entrou, nós não entramos, irmãos, no livro de Mateus de uma vez ainda. Mas nós vamos entrar. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu estou maravilhado, irmão. Maravilhado com coisa que a gente está aprendendo e para passar para vocês ainda. Coisa que crente velho não sabe, não. Estou falando para você. Coisa que crente velho vai ter que bater. Eu sabia, é um ou outro só que sabe. Estou falando sério, coisa bonita, irmão. Como que Deus é bom, né? Tem coisas profundas na Bíblia, rapaz. Como que tem coisas profundas na Bíblia? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho hoje, para a semana a gente vai ver. E vamos indo. Então vamos lá, nós estamos vendo então a grandeza de Cristo no Novo Testamento. A grandeza de Cristo no Novo Testamento. Nós já fizemos um pano de fundo histórico, falando o que tem antes de Jesus. Entre o último livro histórico do Antigo Testamento, qual é o mesmo último livro histórico do Antigo Testamento? Pergunta para o irmão do lado, irmão, tem que saber, pelo amor de Deus. O pastor vai ficar repetindo isso quando? Qual o último livro histórico do Antigo Testamento? Neemias. Vamos falar com vontade. Fato vencido, Neemias. E Neemias foi lá, reconstruiu, junto com a turma, a cidade que foi destruída por Nabucodonosor. Ele foi depois de Esdras, depois de Zorobabel, depois de Esdras, o último cara que foi lá e reconstruiu, e a história do Antigo Testamento termina nele, com o livro profético do Senhor, nosso querido irmão, Malaquias. Não tem história depois de Neemias mais. Tudo que você falar lá na Bíblia, no Antigo Testamento, sem ser Neemias, eu falo para você se é antes de Neemias. Se você falar qualquer coisa, eu falo antes de Neemias. Porque Neemias é o último. São coisas simples, mas é verdade. Se alguém vier com você e falar, essa história aqui, você fala, irmão, Neemias está na frente, é o último dele. Não é possível que Neemias está o último.
Mas, não é Neemias, irmão. É Neemias. Malaquias é o profético, contemporâneo. Tudo indica que é contemporâneo de Neemias. Então fica tranquilo, olha que maravilha. Você saber que fechou em Neemias e em Malaquias, que maravilha. Aí temos em torno de quantos anos de período interbíblico? De Malaca até o nosso irmão Malaca, até Mateus, nós temos quantos anos mais ou menos? Surgiu livros proféticos canônicos nesses 400 anos, sim ou não? Sim. Não, irmão. Não surgiu o livro profético canônico, não. Não surgiu o livro profético canônico, não. Oh, não surgiu. Não surgiu o livro canônico, não. O que surgiu foram livros apócrifos. Alguém soprou errado a igreja inteira. Tá vendo, meu? O que é o perigo? Então, livros que nós consideramos como apócrifos. Cite 2 desses livros. Vamos lá? Eclesiástico, Macabeus, Tobias, Judite, Baruque. Aí tem os acréscimos aos livros, né, de Daniel e Esther. Então, tudo bem. Nome de uma festa que deu início, que foi, a origem dela é no período dos Macabeus. O nome de uma festa judaica. Qual é o nome dessa festa? Eles falaram em hebraico, Chanukah, mas no português ela é o quê? Em português ela é o quê? A festa do quê? Tudo bem, você falou Chanukah, tá bom, mas e daí, irmão? Chanukah o quê? A festa da dedicação. Dedicação do quê? Dedicação do quê? Estou perguntando para vocês. Vocês falaram que é Chanukah, que é dedicação. Festa da dedicação do quê? Dedicação do quê, irmão? Dedicação do templo ao Senhor. Consagração do Senhor. Porque o templo havia sido profanado pelos gregos. Os gregos haviam, feito uma arruaça lá, uma bagunça lá. E estava proibindo os judeus de fazerem cultos. Inclusive sacrificaram porca lá no altar, que durou vários dias. O babilônico, qual é o império que mandava em tudo lá? Não é no outro, não. Confia no que você acha que você deve. Você sabe, vai. Fala o que você sabe, vai. É o império o quê? Assírio. Depois do império assírio, qual é o império que é? Babilônico. Depois do império babilônico, qual que é? Medo-persa. Depois do Medo-persa, qual que é? Grego. Depois do grego, qual que é? Romano. Isso. Muito bom, muito bom. Então nós temos o período interbíblico, que nós já falamos para os irmãos. Império babilônico, Medo-persa, grego, romano. Surgimento dos partidos. Quais partidos? Fala lá agora para você copiar. Vai todo mundo, para não errar mesmo, vai. Fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Maravilha. Não pode esquecer, irmãos. Por que vocês esquecem rápido? Estou perguntando, por que vocês esquecem rápido, hein? Aí nós falamos aqui do Antigo Testamento, olha lá. Antigo Testamento, período interbíblico, falamos, fizemos mostramos esse quadro, do que aconteceu. Império Babilônico, depois Império Medo-Persa, Império Grego, teve a revolta dos Macabeus, Império Romano. Aí depois então, entra no Novo Testamento. Também no período interbíblico teve a questão ali da Septuaginta. O que era a Septuaginta mesmo? Quem lembra o que foi a Septuaginta? Primeira tradução da Bíblia
Do Velho Testamento, tá, mas eu quero, tá muito geral. Primeira tradução da Bíblia, do hebraico para o quê? Falaram aramaico, falaram do hebraico para o anhunhense. Do hebraico para o grego. Do hebraico para o grego. Né? Então tá bom. Isso aqui nós já vimos, viu? Você que está assistindo conosco aí. Depois você olha no vídeo anterior, está bem explicadinho. Porque a nossa aula hoje é mais para frente um pouco. Tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouco aqui. O que nós vamos falar hoje? Olha aqui, ó. Os termos Antigo Testamento e Novo Testamento. Por que a gente usa esse termo Antigo Testamento e Novo Testamento? Então você vai ver, não, tudo isso que você falou é verdade, mas você vai ver que tem algo mais aí. Por que é Antigo Testamento? Por que é Novo Testamento? Então vamos lá. Olha bem, vamos lá. Vamos primeira coisa. De onde surgiu isso? Ó? Os tradutores da Septuaginta, que foi a Bíblia hebraica traduzida para o grego, em torno do ano 280 antes de Cristo, traduziram Berite para diateque. Berite significa aliança. E diateque tem o sentido de última disposição dos próprios bens. Testamento. Então eles traduziram Berite para diateque, que significa uma última disposição dos próprios bens. As respectivas expressões Antiga Aliança e Nova Aliança passaram a designar a coleção dos escritos que contém os documentos, respectivamente, da primeira e da segunda aliança. Então, nós temos o Antigo Testamento, primeira aliança e segunda aliança. É claro que tem outras alianças, mas são alianças que são sub elas. A segunda é a segunda mesmo. A primeira, ela tem várias categorias lá. As denominações Antigo Testamento e Novo Testamento, para as duas coleções dos livros sagrados, começaram a ser usadas no final do século II. Século II começa em que ano e termina em que ano? Estou perguntando para vocês. Eu falei lá século II, você ficou quietinho aí, tá bom, mas quando que começa o século II? Em que ano começa o século II? Em que ano termina o século II? Nós estamos aqui para aprender, irmão. Vamos lá. O que você acha? Século II começa quando e termina quando? Século II começa em que ano? 101 e vai até 200. Porque o século I é no ano 1 ao ano 100. É o século I. O século II é o ano 101 a 200. O século III, 201 a 300. Século IV, 301 a 400. E assim vai. Tudo bem, sim ou não? Amém, glória a Deus. Então, a partir do ano 101, é claro, no final do século II, então lá para o ano 190, 180, 190, começou então a usar as expressões Antigo Testamento e Novo Testamento para as duas coleções dos livros sagrados. O termo testamento surgiu através do latim. Então vamos agora. Latim era a língua romana. O termo testamento surgiu através do latim e foram comumente usadas e ratificadas quando a primeira versão latina do Velho Testamento traduziu
de até que por testamentum, na Vulgata de São Jerônimo. A Bíblia católica, que a Igreja Católica usa, que São Jerônimo traduziu do hebraico para o latim, a Vulgata, ela traz então a palavra testamento na Bíblia. Então foi a primeira vez que a Bíblia usou a palavra testamento. Mas já era usada pelos irmãos antes, assim. Mas na hora de escrever lá, ela escreveu também testamento, na língua latim, romana. A palavra portuguesa testamento corresponde à palavra hebraica berit, que significa aliança, pacto, convênio, contrato. Então a palavra berit significa aliança. E a palavra portuguesa testamento corresponde à palavra hebraica. E designa a aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, tal como descrito no livro do Êxodo. Deus fez uma aliança com o povo de Deus no Monte Sinai. E o povo quebrou a aliança, né? Segundo a própria Bíblia, tendo sido esta aliança quebrada pela infidelidade do povo, Deus prometeu uma nova aliança. Então, antes de surgir a nova aliança com Jesus, Deus havia prometido lá na velha aliança que ele ia fazer uma nova aliança. Que o povo quebrou aquela. Isso é muito importante a gente entender porque, ó bem por quê? Essa nova aliança foi prometida lá no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel. Aí alguém fala assim, ó, vamos supor que alguém fala assim, ó, Deus já trabalhou com o povo de Israel. Irmão, Deus ainda não trabalhou com o povo de Israel. Por isso que a escatologia, eu estou falando aqui agora, a escatologia que nós acreditamos, sem desmerecer as outras, que são muito fortes também, que são abençoadas, mas a escatologia do jeito que a gente acredita, ela faz muito sentido. Por quê? Quando Jesus veio, presta atenção para você ver, ó, a própria Bíblia fala que quando Jesus veio, o povo de Israel endureceu o coração e não recebeu Jesus. Então é como se o povo de Israel parasse no tempo, porque Jesus veio estabelecer uma nova aliança, mas o povo de Israel endureceu o coração. Em Romanos fala que o povo de Israel endureceu o coração, claro, por permissão de Deus também, para que os gentios pudessem entrar na salvação. Não, presta atenção para você entender o negócio. Era só o povo de Israel, o Antigo Testamento, povo de Israel, povo de Israel, povo de Israel, povo de Israel. Quando Jesus vem trazer a salvação na nova aliança, o povo de Israel endureceu. E essa nova aliança foi estendida para todos os povos. Israel endureceu o coração. Então a nova aliança não chegou, é claro, até Israel ainda. Tanto é que Israel está lá, ó, aguardando o Messias. Mas teve israelita que se converteu? Claro que teve, uma turminha lá que converteram. Mas a massa não. Aí Israel está esperando o Messias. Ó. Então olha bem o livro do profeta Jeremias, no capítulo 31 de Jeremias. Ó. Vamos lá para você ver, vamos comigo lá. Jeremias 31. Então Jeremias está na antiga aliança. Debaixo da antiga aliança, em Jeremias 31, eles quebraram a aliança. Jeremias 31. Está na mão, sim ou não? Olha bem o que Deus fala no verso 31. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Presta atenção, gente. Olha aqui em mim, para você entender como é que Deus ainda não fez isso aqui com Israel, mas fez com os gentios por meio da igreja. Só um ponto simples. Quando Jeremias está falando isso, o povo, as 10 tribos do norte, já tinham sido levadas para a Síria. Então, presta atenção, Israel no norte já tinha sido levado para a Síria. Ele está falando aqui, ainda tem as 2 tribos no sul, Judá e Jerusalém, a Judá e Benjamim. E como que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel norte, que foi esparramada pelo mundo afora, e com Judá. A casa de Israel estava esparramada já pela Síria, mas Judá ia ser levado para a Babilônia. Então vamos lá comigo agora aqui, Jeremias profetizou: vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A casa de Judá foi levada para a Babilônia. Depois de 70 anos voltaram para reconstruir a cidade, o templo. Depois teve 400 anos de período interbíblico. Jesus nasce judeu e estabelece a nova aliança por meio da igreja. E que deu Israel do norte, as 10 tribos? Não tem. Aonde diz que ele estabeleceu uma aliança com Israel, as 10 tribos? Se elas estavam dispersas, esparramadas pelo mundo no tempo de Jesus, por meio da Assíria, lá atrás ainda. Cadê Israel do norte? Aqui ele está dizendo: farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então não fez aliança. Cadê a aliança? Se a casa de Israel está esparramada, se fosse falar, foi com a casa de Judá só, até poderia ser, porque os judeus estavam ali, mas e a casa de Israel, que foi dispersa pela Síria? Então não fez aliança. Isso aqui não cumpriu. Está entendendo? Vem dias em que farei uma nova aliança. Não foi feito ainda. Agora, quando Jesus, por meio de Jesus estabelece a nova aliança, quando ele faz a ceia, esta é a nova aliança do meu sangue. Então, se Jesus está ali naquela hora trazendo a nova aliança, cadê a casa de Israel? Só está a casa de Judá, os discípulos, judeus. Mas mesmo assim, os judeus ali são aqueles que estão presentes, ali os 12, que poderiam também, todos os judeus terem entrado. Mas os judeus endureceram o coração. A nação judaica endureceu o coração. E nós, como gentios, fomos privilegiados. Porque aí a salvação estendeu para todos nós, que somos gentios. Que nós não éramos aceitos por Israel. Tanto é que você lembra que quando Pedro foi pregar lá para Cornélio, lá em Atos 10, o Pedro falou: não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentio. Mas Deus me mostrou não considerar imundo aquele que ele purificou. Você vê que então, se dependesse dos discípulos, os gentios nunca teriam salvação. Se dependesse dos discípulos, os gentios não teriam salvação. Então Pedro começou a pregar para os gentios, em Atos 10. Depois, em Atos 13, 14, 15, tem uma reunião lá para ver se os gentios tinham que guardar a lei de Moisés ou não. E depois Paulo prega para os gentios. Então presta atenção agora, Paulo prega para os gentios. E está pregando para os gentios até hoje. Aí quando você lê Romanos capítulo 11, olha aqui agora, Romanos capítulo 11, olha bem agora, Romanos capítulo 11, vamos lá comigo, Romanos 11. Romanos 11, está na mão, sim ou não? Olha Romanos 11, verso 25. Verso 25, O que o Senhor fala? Romanos 11, 25.
não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, aleluia, para que não se tornem presunçosos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que terminar o tempo dos gentios. E depois que terminar o tempo nosso, o tempo dos gentios, olha o que vai acontecer no verso 26. Ó. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aí é o que ele prometeu em Jeremias, vai acontecer depois. Porque o Senhor vai perdoar os pecados e escrever no coração deles a lei dele, para que ninguém mais ensine o outro a buscar o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Amém, aleluia. Irmão, se você não está curtindo aí, deixa eu curtir aqui. Glória a Deus, aleluia. É muito bonito demais, meu irmão. Oh, maravilha. Vamos continuar lá. Vocês entenderam, então, a nova aliança, ela ficou parada. O Israel não tem ela ainda. Não foi só Jeremias, Ezequiel também. Mas vamos lá. Vamos continuar ali, vamos entendendo. Os escritores do Novo Testamento denominam a primeira aliança de antiga. Ó, os escritores do Novo Testamento denominam a primeira aliança de antiga, em contraposição à nova. Vamos lá, Hebreus 8. Como é que ele chama a... Por isso que a gente fala Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque até os escritores do Novo Testamento, Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. Verso 13, ó. Se Jesus trouxe uma nova aliança, amém ou não? Ó, Hebreus 8,13. Se Jesus não trouxe uma nova, então, ó, 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Se ele falou que é nova, que ele trouxe, a outra é antiga. A outra é velha, Velho Testamento, Novo Testamento. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado, envelhecido, perto está de desaparecer. Mas se Jesus trouxe a nova aliança, então, por isso que é velha aliança. Porque se ele falou que a dele é a nova, então tem a velha. Está vendo como a gente vai entendendo? Velho Testamento, Novo Testamento. Velha aliança, nova aliança. Tem que ter sentido para a gente também. Fazer sentido. Olha, 2 Coríntios 3, também vou ir lá, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, o que ele vai falar lá, nosso querido, amado Paulo? 2 Coríntios 3. Só vou ler um verso só. Verso 6. Ele nos fez também capazes de ser ministros, de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, quando ele fala que a letra mata, ele está falando da velha aliança. A velha aliança leva à morte. A velha aliança, porque tem gente que entende, a letra mata, pensa que é o cara que está lendo demais, que a letra mata. Que a gente aprendeu assim lá. Nada a ver, irmão. Quando ele está falando a letra mata, ele fica estudando, não, irmão, que a letra mata. Não, nada disso, tem nada a ver isso, não. É errado esse pensamento aí. Fica estudando demais, irmão, que a letra mata. Está escrito na Bíblia. Não é nesse sentido que ele está falando, não. Ele está falando a letra mata se referindo ao Velho Testamento. A letra mata, quer dizer, o Velho Testamento leva à morte. Porque ninguém é capaz de cumprir a lei. A letra mata. Mas ele fala, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Amém? Aleluia? Vamos lá, continuando. É muito comum, olha aqui, é muito comum ouvirmos notícias de que membros de uma mesma família, vou falar um pouquinho de testamento, estão em verdadeiro pé de guerra por causa do patrimônio deixado por um ente falecido. Já viu gente brigar por causa de coisa que o falecido deixou? Quantas são as histórias que já escutamos e vemos cotidianamente em nosso noticiário,
de familiares se afastando, rompendo o relacionamento, ou até mesmo tirando a vida de um familiar por conta da sucessão patrimonial de um ente querido, de um ente falecido? Quando o cara morre e deixa lá, quando a turma briga por causa dos bens que ficaram, é verdade ou não é? Em razão desses e outros cenários, que o testamento, esse instrumento importantíssimo, vem a calhar. Por isso que existe o testamento. Agora falando um pouco aqui, ó. Nosso cotidiano, irmão. Colocando coisa aqui que está na sociedade nossa, ó. A legislação civil, artigo 1857 e seguintes do Código Civil de 2002, concede a qualquer cidadão, ainda em vida, emitir sua declaração de última vontade, com o objetivo de dispor, no todo ou em parte de seus bens, patrimônio, ao limite de 50%, pois a legislação civil salvaguarda aos herdeiros necessários os outros 50%. Quer dizer, o cara morreu, 50% é para os herdeiros legítimos, os outros 50% ele dá para quem ele quiser. Antes dele morrer, ele faz o testamento. 50% ele tem que assegurar para os herdeiros legítimos, os outros 50% ele dá para quem quiser. É lei. O proprietário desses bens patrimônios nomeará certos indivíduos a quem de sua livre escolha para partilhá-los de acordo e na forma com que for estipulado após o seu falecimento. Portanto, o proprietário documentará como será feita a disposição dos seus bens patrimônios ainda em vida. Antes de morrer, ele vai mostrar como que ele quer que faça com os seus bens depois que ele morrer. Vai vendo aí, Madinho, pra você ver como vai ver. Sem mais delongas, o testamento pode ser considerado um documento elaborado de forma unilateral. Daí ser considerado um negócio jurídico unilateral. Não depende de outra pessoa para formá-lo. Possuindo caráter personalíssimo, muito pessoal. Ou seja, somente a própria pessoa poderá elaborá-lo, correspondendo a um ato final de disposição patrimonial a quem desejar. É desejo da pessoa. Eu quero, é uma coisa dela, particular. Eu quero que essa parte fique para o fulano, aquela parte fique para o Beltrano. Eu quero, desejo dele. Para que seja válido e possa produzir efeito, o testamento deve ser elaborado de forma livre, de boa fé, devendo o testador, o cara que está fazendo o testamento, o dono de tudo ali, aquele que elaborará o testamento, possuir capacidade para fazê-lo. Entenda como discernimento, plenitude mental e cognitiva, devendo respeitar as exigências da lei. A nossa legislação disponibiliza diversas modalidades de testamento para qualquer cidadão. Quem tiver curiosidade, basta acessar o Código Civil por esse link e ler os artigos 187 e seguinte. Você vê que eu estou pegando, não estou pegando da Bíblia não, estou pegando da sociedade aqui, ó. Tem várias modalidades de testamento. Existem várias modalidades de testamento, mas vamos ver o mais usado. Testamento público. Nessa modalidade de testamento público, o testamento é elaborado em cartório de notas. Qualquer cartório, a livre escolha do testador, onde o tabelião lavrará, quer dizer, vai escrever o documento. Para tanto, alguns requisitos legais e obrigatórios devem ser observados. Quem emite as ordens do testamento é o testador, é o cara que tem os bens, que é dono dos bens, é ele que vai falar do jeito que ele quer que o negócio seja. Deve ser feito na presença de 2 ou mais testemunhas maiores de 18 anos, que não tenham qualquer grau de parentesco com o testador, ou com seus herdeiros, devendo as testemunhas assinarem obrigatoriamente. O testador nomeará um ou mais testamenteiro. O que é o testamenteiro? É o indivíduo nomeado pelo próprio testador para fazer cumprir as obrigações de última vontade. Age como se fosse o inventariante na ação de inventário. Então, quando o testador morrer, já tem um testamenteiro que ele já nomeou em vida. Quando ele morrer, o testador morrer, aquele testamenteiro vai fazer o testamento ser cumprido. Não poderá o testador
dispor de mais de 50% de seu patrimônio, pois esse diz respeito aos bens que, por direito e imposição da lei civil, pertencem aos herdeiros necessários. Entenda como de sangue. Já falei para vocês, né? O Frederico tem lá 10 casas. Aí ele quer dar 5 casas. 5 casas pode dar para quem você quiser, mas 5 casas é dos herdeiros. Legítimo, de sangue. O testador tem, portanto, o direito de dispor de até 50% de seu patrimônio para qualquer pessoa que lhe interesse e a sua livre escolha. Olha que maravilha, Fred, se você quiser me dar 2 casas. O testamento público poderá conter a definição do modo de partilhar os bens deixados para os herdeiros em proporções, porcentagens ou por qualificação dos bens em espécie. Quero dar 5% para esse, 5% para aquele, 10% para não sei quem. Algumas vantagens do testamento público. É um documento amplamente público, dispondo para toda a sociedade qual é a intenção do testador e quem serão os beneficiados como destinatário de sua herança. Apesar da ampla publicidade das informações contidas no testamento público, esse é considerado mais seguro dentre as modalidades existentes, pois fica registrado no próprio cartório de notas, ficando ali guarnecido. Isso é importante você guardar isso aí, tá? Fica registrado no cartório. Com o falecimento do testador, basta que o testamenteiro apresente a certidão ou o traslado do testamento público ao juiz, por intermédio de ação de abertura. Vamos abrir o testamento. É uma ação, é um momento ali, vamos abrir o testamento. Registro, cumprimento e arquivamento de testamento público. Esta certidão ou traslado é o documento final realizado junto ao cartório de notas, cujo qual também consta no livro de notas que o tabelião lavrou. Por ser público, o juiz somente irá verificar os requisitos do testamento e mandará lavrar o termo de apresentação, mandará ouvir o Ministério Público e, ao após, mandará cumprir o testamento. É um documento pelo qual uma pessoa expressa sua vontade com o modo em que deseja a divisão dos seus bens após a sua morte. Desta forma, existirá a possibilidade de determinar quais bens irão para quais herdeiros. O testamento possui o intuito de se evitar conflitos em relação aos quinhões que foram divididos para cada herdeiro, podendo até passar um quinhão maior para um dos filhos, cônjuge ou companheiro, podendo passar bens também para netos, sobrinhos, amigos, vizinhos ou quem for do seu interesse. O testamento também pode ser usado para solucionar situações obscuras. Gente, você tem que ir na sua mente trabalhando. O que isso tem a ver com a Bíblia? É isso que eu quero que você entenda, entendeu? Olha o que o testamento pode fazer, ó. Declarar reconhecimento de filho provindo de outra relação. Incluir pessoas que não cumprem o time de sucessores. Eu vou voltar lá daqui a pouco, mas lá na frente está lá. Características e requisitos que devem ser cumpridos. Para a realização da redação de um testamento, faz necessário a presença de um advogado, que seja especializado no assunto, para que assim possa se escolher o tipo de testamento, tomar as decisões corretas acerca dos bens que deverão ser distribuídos, economizar impostos sobre os bens imóveis, entre outras coisas. Existem algumas questões que também podem ser tratadas no testamento, que não são de natureza patrimoniais, como, por exemplo, nomeação de tutor, reconhecimento de paternidade, deserdação. Um testamento nada mais é do que um planejamento sucessório. É uma forma de o titular dos bens, ainda em vida, decidir como será a divisão de seus bens. Estou repetindo para vocês poderem gravar bem. Após a morte de uma pessoa, será realizado um levantamento para apuração dos bens do falecido. Olha agora aqui, atenção. Quando não há testamento, esses bens serão distribuídos aos herdeiros legítimos. Quando não há testamento, os bens são distribuídos aos herdeiros legítimos. A lei quem vai determinar quem recebe a herança. Caso o autor da herança queira deixar bens para outras pessoas, e não apenas para as pessoas elencadas na lei, deverá ter um
Testamento, aleluia. Glória a Deus. Ai, Senhor, vai falando no coração dos irmãos aí. Deixa o Espírito Santo ir trazendo revelação aí. A nova aliança, ou Novo Testamento, é a promessa que Deus faz com a humanidade de que perdoará o pecado, restaurará a comunhão com aqueles cujos corações estão voltados para Ele. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança e a sua morte na cruz é a base da promessa. A nova aliança foi predita enquanto a antiga aliança ainda estava em vigor. Os profetas Moisés, Jeremias e Ezequiel aludem à nova aliança. Nós falamos. O homem quebrou a aliança com Deus, não cumpriu, não obedeceu. Veio a maldição, o castigo, que foi assumido pelo homem Jesus. O próprio Deus em carne. E só por meio do último Adão, Jesus, Deus pôde fazer a nova aliança. Então a primeira aliança foi quebrada. O próprio Deus, por meio do último Adão. Você sabe que na Bíblia está escrito que Jesus é o último Adão, sim ou não? Sabe ou não? Sabe que na Bíblia está escrito que Jesus é o último Adão? Sim ou não? Nunca viu? Que Jesus é o último Adão? Só tem Adão que morreu lá e o último Adão, que é Jesus. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro aos Coríntios capítulo 15. Versículo 45. 1 aos Coríntios 15, 45. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão, alma vivente. O outro é o que dá vida. Amém? Aleluia? Então o primeiro Adão não deu certo com ele. O próprio Deus veio e se tornou o último Adão. A nova aliança é feita com Jesus, que antes de morrer deixa um testamento. Então, Jesus antes de morrer deixou um testamento. É lá em Hebreus, o texto que nós lemos hoje, ó, Hebreus 9. Hebreus 9. Hebreus 9, verso 15. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Irmão, o cara fez o testamento. Para um pouquinho e pensa, olha como é que bate a legislação nossa. Ó. O cara lá tem 10, 20 casas. Ele fez o testamento. Está lá o testamento com ele e está no cartório. Uma cópia com ele e a outra no cartório. O testamento não tem validade nenhuma enquanto o cara está vivo. Não vale nada, o cara está vivo. O testamento só vai ter validade depois que ele morrer. Jesus morreu para dar validade para o testamento. Amém, aleluia. Jesus morreu para validar o Novo Testamento. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Um testamento nada mais é do que um planejamento sucessório. É uma forma de o titular dos bens, ainda em vida, decidir como será a divisão dos seus bens. Após a morte de uma pessoa, será realizado um levantamento para apurar os bens do falecido. Quando não há testamento, esses bens serão distribuídos aos herdeiros legítimos. A lei quem vai determinar quem recebe a herança.
Caso o autor da herança queira deixar bens para outras pessoas, olha, agora eu coloquei lá, ó. Olha aqui agora, ó. Caso o autor ele quis deixar bem para outras pessoas, amém ou não? Para os gentios, e não apenas para as pessoas elencadas na lei, caso do judaísmo, dos judeus, não só para o povo dele elencados na lei, deverá ter um testamento. Glória a Deus, aleluia. Senão os herdeiros seriam só os judeus, seria só Israel, porque Jesus é da tribo de Judá, de Israel. Glória a Deus, herdeiro legítimo dele, humanamente falando. Então, para que a herança fosse passada para nós, é preciso ter um testamento. Que coisa linda, irmão. Então, meu querido, isso aqui não vou falar agora para você não, vamos parar aqui. Então, meus amados, terminando aqui, o que eu quero falar para você também? Quero falar para você o seguinte, ó. Quando a gente lê em Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse 5, vamos lá comigo, Apocalipse 5. Está na mão, sim ou não? Ó, Apocalipse 5, ó. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Por que ele é digno de abrir o livro, irmão? Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, e o número deles era milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há a dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, presta atenção aqui. O que está acontecendo, irmão? Aí no capítulo 6, você vai ver: vi quando o cordeiro abriu os 7 selos. E vai começar as pragas do Apocalipse, que vai cair na terra. Então, o que está querendo mostrar o Apocalipse aqui nesse pedaço, no capítulo 5? Que quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, Jesus disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Curai os enfermos, expulsai os demônios no meu nome. Então por que Jesus falou assim: expulsai os demônios no meu nome, no nome dele, no caso? Como homem, Deus deu a terra para o homem cuidar da terra. Então a terra é do homem.
Só que o homem entregou para o capeta, para o diabo dominou a terra. Deitou e rolou. E o homem não teve força. O homem ficou devendo no tribunal de Deus, para a justiça. O que o próprio Deus fez, como não tinha homem nenhum para resolver o problema? O próprio Deus se fez homem, sem pecado. E pagou a conta do homem. Então a conta do homem está paga. A maldição que vinha sobre o homem, Jesus pagou. Então quando ele ressuscita como homem, ele está falando assim, ó, eu venci, então tudo é meu. Como homem, tudo é meu. Deus deu para o homem, então tudo é meu agora. Só que ele agora vai passar para outros do jeito que ele quiser, como testador. Tudo é dele, mas ele vai dividir com outros do jeito que ele quiser. Ele vai fazer o testamento. Aí ele sobe e o testamento tá aqui sendo lido para nós todos os dias. Mas acontece que existe algo ou alguém que não quer deixar o testamenteiro, que é o Espírito Santo, trabalhando no meio das pessoas, que é as pessoas cheias do Espírito Santo, a receber aquilo que é por direito conquistado pelo homem Jesus. O que acontece então? O próprio Deus, quando o Senhor Jesus rompe esse livro lá, é como se ele tivesse abrindo o testamento que está no cartório e falando para o juiz assim, ó, é direito meu, faça-se cumprir o testamento. Então é por isso que agora vai vir as pragas do Apocalipse sobre a terra, para que aqueles que estão atrapalhando o testamenteiro e o testador sejam retirados e a coisa se cumpra de acordo com o testador. Só isso. Vai vir as pragas, praga daqui, praga dali, praga dali, até que no final, na guerra do Armagedon, ele próprio vem para definitivamente prender a besta, o falso profeta, jogar o diabo por 1000 anos, e ele vai reinar com toda a igreja. Amém, aleluia? Esse é o Novo Testamento. Amém, aleluia? Então, é por isso, meu querido, que nós estamos estudando, e tem esse termo, então, Antigo Testamento e Novo Testamento. Essa é, talvez, a principal razão de ser testamento. O testamento que você vê no Código Civil, na Lei Civil, que existe várias modalidades, tem outras modalidades de testamento também, que você vê que dá direito para o testador, só que se cumpra depois que ele morre. Mas ele tem direito de fazer o testamento em vida. Isso é o que Jesus fez por nós. Ele pagou a nossa conta, estabeleceu a nova aliança, o Novo Testamento, no sangue dele, e subiu e se assentou à direita de Deus Pai. Amém, aleluia? Então é por isso que é um Novo Testamento, para a gente ter uma noção, porque a gente nunca para pensar, a gente pega a Bíblia lá, Antigo Testamento, Novo Testamento. Onde que está escrito? Está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, mas não tem uma noção, de fato, por que Antigo Testamento ou Novo Testamento. Amém, aleluia, glória a Deus? Então, meu querido, isso aqui que eu achei interessante, achei tudo interessante, né? Enfatizando aqui, né? Quando não há testamento, esses bens serão distribuídos aos herdeiros legítimos. A lei quem vai determinar quem recebe a herança. Caso o autor da herança queira deixar bens para outras pessoas, e não apenas para as pessoas elencadas na lei, deverá ter um testamento. Jesus nos ama, amém? Aleluia? Jesus nos ama e deixou um testamento para nós. Aí eu poderia ir mais além, mas a gente não pode comprometer aqui. Tem uma parábola que ele fala assim, ó. Depois você vai embora pensando aí. Tem uma parábola que ela é um ponto de interrogação, que é uma coisa que pode ser lá no futuro. A parábola das 10 minas. Ele chamou um, deu 10 minas. Chamou outro, deu 10 minas. Chamou outro, deu 10 minas. Depois de um tempo voltou para fazer a prestação de contas.
E o que produziu mais, o Senhor falou assim, ó, você produziu mais, então você vai reinar sobre 10 cidades. O segundo ele falou, você vai reinar sobre 5 cidades. E o outro não vai reinar em lugar nenhum, porque o outro não fez nada. Então, como que Jesus fala assim, vai reinar sobre 10 cidades? Quando que vai ter? Essa pessoa vai reinar. Então, ali pode ser que esteja, estou dizendo, pode ser, não estou afirmando, que, não sei como, parece que os galardões podem também estar embutidos a maneira pela qual o testador vai repartir os seus bens com aqueles que são herdeiros do jeito que ele quiser. Amém ou não? Lembra lá? Se a sua obra for palha, feno, madeira, será queimado. Mas se for pedra preciosa, ouro e tal, a obra não vai ser queimada, mas você vai passar pelo fogo, mas você vai ser salvo. Então ele fala também do galardão da igreja. Como será esse galardão? Pode ser, não estou afirmando, que esse galardão é como se fizesse parte do testamento deixado pelo testador, a seu bel prazer, no sentido de fidelidade, de intenção do coração, e etc, etc. Mas aí é uma coisa que está, escuta bem o que eu vou te falar agora, é uma coisa que está reservada para o testador, registrada em cartório. Glória a Deus, é uma coisa que está registrada em cartório. Só o testador pode falar. Amém, aleluia? Glória a Deus, vamos ficar em pé. Que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe, né, nos ajude a pela fé, continuar firme no caminho do Senhor. Mas o maior bem que o Senhor já nos deu, a maior bênção, vida eterna, salvação, amém? Ele nos tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele pagou a nossa conta, escreveu o nosso nome no livro da vida. Isso tudo é o que o testador fez por nós, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela nova aliança, novo testamento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar. Obrigado por não desistir de nós. O Senhor também disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Tem coisas que nós não sabemos, que o Senhor tem reservado para nós. Coisas que o olho não viu, que estão sendo reveladas aos poucos, pelo Espírito. A coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu ao coração dos homens, mas são reveladas pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo testamento. Obrigado por nos amar. Obrigado pelo irmão. Obrigado pela vida, pela saúde, pela cura, que faz parte também, que é direito da igreja. Seja curada aí, minha irmã. Seja curado, meu irmão. O testador deixou essa provisão de cura para nós. Seja curada, minha irmã. Seja abençoada a tua família, a tua casa. Que essa maldição, essa perturbação vá embora da tua casa, porque isso também está no testamento, aleluia. É direito dos herdeiros, glória a Deus. Que a paz de Cristo reine na tua vida, na tua casa. Que a cura entre na tua família, nas nossas vidas. Que a prosperidade em todas as áreas entrem, fluam nas nossas casas. Que o Espírito de Deus se mova mesmo, glória a Deus. Pois o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O testador já deixou escrito, glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que se cumpra aquilo que deve ser cumprido agora em vida nossa aqui, nesse tempo em que estamos, para a honra e glória do Senhor. Que se cumpra, meu irmão, na tua vida, na minha vida, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.